Olha aí a nossa Nilcimar já chegando. Olha aí a galera chegando, faltando um minutinho para 9 horas e a live do Bonfim começando para você que está aqui nos acompanhando. Boa noite, minha convidada. Boa noite, querido Bonfim. Um prazer enorme estar com você. Hoje foi puxado. Oh, maravilha, eu estou acompanhando aí o seu dia a dia e vamos falar a respeito disso. Como que você está aguentando essa agenda louca em todos os bairros do Rio de Janeiro, hein? Não, nem me fala, porque, bom, quem tá preparado para essa maratona de carnaval, né? Carnaval é assim, você fica meses no pré-carnavalesco, aí depois você tem aquela história da entrega de fantasias e chega no dia do desfile, você corre para cá, corre para lá, às vezes vai se passando, foi bem assim, passando um batom no carro. É uma maratona, mas é Aliás, uma tem batom maratona que a até no gente gosta. dente, Tá até perfeito. até o dente está com batom. E aí, pum, cai na avenida, o apito toque e a gente tem que entrar para desfilar. Ô, delícia! Vamos falar muito de carnaval hoje. Mas para você que está chegando agora, deixa eu apresentar a minha convidada. 9 horas agora aqui. Ela é doutora em Psicologia Social pela UERJ, foi secretária de Cultura do Rio, é idealizadora do Museu do Samba, neta de Dona Zica da Mangueira e do Mestre Cartola. Sua história está intimamente ligada ao samba, em especial à Estação Primeira de Mangueira. Ela é escritora, professora, diversas vezes premiada e agora candidata a vereadora no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa, Nilcimar Nogueira. Nossa, com essa apresentação você arrasa. Agora é oficial, começamos! Podem abrir os portões, abram alas para passar. Alve Marcelo Loreto. E tá liberado. Vamos lá, Nilcimar. Fala pra gente, primeiro, como essa responsabilidade, neta de Dona Zica, de Cartola, cria de Estação Primeira de Mangueira, raiz do samba. Fala pra gente um pouco dessa questão cultural ligada a você desde pequenininha, berço, dentro de casa, convivendo com grandes mestres. Fala um pouquinho pra gente. Olha, é um misto de emoção, é um misto de responsabilidade, né? Quando a gente. Aquela. Saudar aqui, ó. Saudar algumas pessoas aí, Mê, Jonatas, Elvis, Marcelo Loreto, sejam bem-vindos. É um misto de responsabilidade, sobretudo, porque, assim, a história da minha família não foge da história da maioria do povo brasileiro, que é uma história de luta e de superação, de movida a desafios. Ontem mesmo eu estava contratando uma jovem que está me ajudando aí na assessoria de comunicação, e ela estava me contando da formação dela, e ela muito jovem, com vários, enfim, vários cursos, várias pós. E aí eu falei para ela assim, não vou nem te explicar, não vou nem te perguntar, né, o porquê de tantas buscas de preparação. Porque, na verdade, é isso, a vida te desafia, e desafia, e desafia. E nós, mulheres, e nós, negros, temos sempre que, salve Priscila, temos sempre que provar a que viemos, né? Então, quando eu olho para a história do meu avô, né, o meu avô que é um dos precursores, né, da formação das escolas de samba, pensando aí as escolas de samba como uma organização social, como um espaço de afirmação, né, de um grupo social excluído. A minha avó, que era assim, o símbolo, né, da bondade, fechar os olhos e pensar na Dona Zica é pensar no sorriso largo, sabe, onde sempre a expressão dela era o que ela é, né? Ela continua sendo assim, porque ela está aqui por perto, da bondade, né? Então eu carrego essa responsabilidade de continuidade de luta, continuidade de conquista social, sabe? É, quer dizer, a vida também foi me desafiando. A minha história, como a Imei aqui, que também está junto aqui acompanhando, as nossas histórias, Maravilhosa, um beijo. a Imei, querida, elas não fogem à regra, assim, né? Se meu tataravô foi escravo,
o meu biso foi cozinheiro, o meu avô foi pedreiro, minha avó cozinheira, lavadeira, e eu venho lá ser a primeira geração que alcança a universidade, um mestrado e um doutorado. Né? Aí o meu filho, já aos 26, ele já fez graduação, já fez 3 pós, já está lá, já fez curso fora do Brasil. Aí você já vai dando outras janelas, né, de oportunidade. E aí, quando você, a partir desse preparo, né, que assim, o preparo não é só a questão de escolaridade, mas também o preparo para enfrentamento social. Porque a cada escada que você sobe, a cada outro lugar que você ocupa, né, que não sejam os lugares historicamente reservados, e aí, que lugar historicamente reservado? Não sei, mas os lugares invisíveis, né? O de servir café. Vicente Jorge, o filho do nosso querido babado da folia. Oh, Mas Vicente maravilha! Jorge é um 71, depois eu falo dele. Seja bem-vindo! Mesmo vai ser, a gente está aqui no balaio de todos. Ele é filho do Chiquinho, que é um querido, né? Maravilha. Então você vai ultrapassando, e é que eu estou falando, o preparo também são para esses enfrentamentos, porque você vai ocupando um lugar que não estava reservado para você, que não te esperava que você estivesse. Por outro lado, né, você tem a sua base que você carrega uma responsabilidade de representatividade e de abrir caminhos. Né? Então, assim, os caminhos que Zica, que Cartola, que outros baluartes, Candeia, né, vieram abrindo, né, que hoje está mais fácil para a gente caminhar, eu venho com essa obrigação de pavimentar mais, tornar esse chão mais macio, sabe, menos dolorido, sabe, menos doído, né? Porque às vezes você vai perdendo o sorriso, porque você fica numa tensão o tempo todo. E aí, como somos poucos, né? Salve, Iago. Iago, meu Boa noite, primo, primo. boa noite. E você vai tendo essa responsabilidade de representatividade, né? De deixar espaços abertos, daquela história, uma sobe e puxa a outra. Né? E aí as demandas elas são seculares, então, assim, o babado é duro, né? O bagulho é doido, mas... E aí você tem que ficar aí, como é que você vai para esse embate. Por isso que eu digo assim, né? E aí eu tenho que ser um misto de Zica e de Cartola. Eu tenho que tentar não perder a ternura da Zica, o lado centrado do Cartola, né? Meu Jocelino também é um candidato lá de Vitória. Jocelino, seja bem-vindo. E eu acho que um desses motivos de abrir caminhos foi com a criação do Museu do Samba. Né? Eu acho que isso é super importante para a gente falar aqui na live, porque o Museu do Samba é uma representatividade, é necessário nos dias de hoje e mostra muito da cultura dessa cidade. O Jocelino, por exemplo, né, ele vem de um outro, né, de um outro estado, e ele é uma pessoa que foi impactada pelo Museu do Samba. Então, assim, porque o Museu do Samba, o que acontece? Como é que nasce? Quer dizer, o Museu do Samba é uma evolução da demanda que vai abrindo do Centro Cultural Cartola. A gente cria o Centro Cultural Cartola em 2001, com a preocupação de preservação da história do Cartola, difusão dessa história, como uma memória, como uma história, uma trajetória positiva para poder impactar e fazer orgulhar aquela geração mangueirense. Né? Aquela nova geração de mangueirenses, aquelas crianças da favela da Mangueira, e porque é uma população estigmatizada. Né? E aí, quando a gente começamos aqui a falar de representatividade, ao longo do tempo eu digo assim, mas a gente estamos refletidos onde? Né? E aí, quando eu digo onde, não é assim somente aqui os corpos negros, os corpos dos sambistas, o corpo do brasileiro, sabe? Então, quando você para e pensa assim, os museus, que são espaços de memória social, né? Principalmente, espero que deveria ser, mas em geral político-social, e aí você pensa, se eu quero conhecer desse Brasil através, sabe, de uma exposição, de uma narrativa memorialística, você não se vê como povo brasileiro, sabe?
Porque há o Museu Imperial, o museu... Então, assim, eles estão fazendo a narrativa dos nossos colonizadores, né? Sim. Então, Museu Dom Pedro, não sei o quê. Então, assim, cadê as próprias ruas, né? As nossas ruas, né? Que é lugar de você reforçar essas memórias, as próprias as estátuas que a gente tem, né? Os monumentos que a gente tem, sabe? Quantos deles, salve Márcia Black, codinome Márcia Tondá, é, Maravilhoso. é, você aí você para e pensa, né, quanto desses monumentos, sabe, estão falando do nosso povo brasileiro, né? Então é comum, né, a gente ir para a Europa para visitar João Vitor Martins, meu filho. É, Opa, filhão, seja é, bem-vindo. você ir para a Europa e aí você fica encantada com os museus, né, da Itália, de Paris, enfim. E aí você. Ali eles estão falando da arte que eles produzem, sabe? Das batalhas que eles venceram. Eles estão falando de toda a força que eles têm, cultural, artística, né? E nós? E nós? Exato. A nossa Então, cultura, a representação do povo brasileiro, agora mais propriamente aqui, a representação do carioca, do dia a dia do carioca, né? É, eu vou aqui falando com você, cumprimentando. Agora entrou aqui o Dom GG, lá de Jacarepaguá. Dentista, já foi componente da Mangueira, muitos anos. Então, assim nasceu o Museu do Samba. Assim, tipo, gente, eu não estou refletida em lugar nenhum, então eu vou criar esse lugar que eu vou estar refletida. E com um plano a longo prazo, que é assim, poderia criar um museu no centro da cidade para atrair turismo. Não, mas assim, vou criar aqui, na Mangueira, aonde esse samba nasce. É preciso. Recentemente eu fui incluída na lista das 50 pessoas mais influentes do mundo na área de museus por conta do Museu do Samba. Aí eu falei, oba, meu plano está dando certo, que é chamar a atenção do mundo, sabe? Sim, Porque o Brasil é assim, né? Você sim. paga caro e valoriza o estrangeiro para depois você dar valor à prata da casa. Então, eu falei assim, olha, o plano aí funcionando, que eu estou lá na lista dos 50 mais influenciadores do mundo, e por conta do projeto do Museu do Samba. E o Museu do Samba, ele está ali, né, ele reflete essa luta, que é a valorização dos Nath, Basil, minha nora. Maria Tereza, e lá vem elas, as mulheres, as forças femininas. E você pensa, então, Bonfim, que assim, eu estava falando da luta dos corpos do samba, né? Nós estamos hoje vivendo aí uma crise muito grande, né? Estava vendo ontem você falando com o Gêmeo Cesário, e, assim, e aí vocês ontem lembrando de desfiles memoráveis. Memoráveis, antológicos, o Jaime dando uma aula pra Né? gente, Ele né? arrasou, arrasou. E aí você vê que vai lá muito lá atrás, sabe? Aí Sim, vai indo para frente, vai escasseando. Porque essa escassez se dá esse distanciamento dessa base, né? Porque antes, essa base escolhia o samba, do samba que melhor que coubesse nas vozes, né? Daquelas pessoas que iam desfilar. As pessoas que frequentavam é, o ensaio era um ensaio de preparação, né, de construção para o desfile. Hoje ele é um ensaio voltado comercial, sim. voltado para o público de fora, muitas das vezes excluindo as pessoas. Vocês só podem entrar aqui depois de 1 hora da manhã, né? Então, assim, as pessoas que iam para aquele ensaio, sabe? Salve Iago Esteves, Alex Carvalho, as pessoas que iam para aquele ensaio para ver aquelas diferenças da dança, quando você Sim. pensa na dança da passista, né? Não tem só uma forma de dançar esse samba no pé, né? Você tem aí mais várias modalidades da dança da passista, que hoje, na avenida, ela passa escondida, porque elas desfilam em bloco, atrás do carro de som, e Sim. depois ela tem uma função ali de cobrir a hora do recuo da bateria, se espalhar para a escola não abrir um buraco. Aí eu sempre gosto de chamar atenção, porque quando as escolas decidiram
fazer isto, né? Salve Dilza, Rafael Castro. Quando as escolas, Júnior Carvalho, chegue mais, nossa chefe. Quando as escolas resolveram fazer isso, elas justificavam que o tempo do desfile precisava ser mais rápido, porque as passistas, nas suas performances, atrasavam o andamento, e que precisavam otimizar esse tempo juntando as passistas, né? Juntando os casais. Aí eu te pergunto aqui, Bonfim, hoje você tem as musas espalhadas entre as alas ou à frente das alegorias, nos lugares que antes eram ocupados para os passistas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, temos um problema aí a ser questionado. Sim. Então, se já foi revisto o tempo, o tamanho da escola, então por que não devolve a passista para né, para essa luz, né, para ela brilhar e mostrar para esse foco, essa visibilidade toda, né, que é dada, né? Realmente vale a pena essa observação e é algo que tem acontecido nos últimos tempos para cá, né? A gente estava lembrando ontem, né, com o nosso querido Jaime, todos esses desfiles, e de um tempo para cá as coisas meio que foram mudando, né? E aí você tem, Júnior, 22444. E aí quando você tem, por exemplo, outro dia estava numa live, eu e o Ivo começamos uma queda de braço, que eu falei, peraí, senão a live não vai acabar, nós vamos abrir uma live só para falar disso. Porque o Ivo, ele é vanguardista, né? Então, às vezes, ele vem com os movimentos que deram à Mangueira momentos memoráveis, mas a gente tem aí algumas partes que são essência, vamos dizer assim, eu costumo até dizer assim, é o corpo e a alma, né? Então, você não pode, salve Suede, a gente não pode descolar, né, essa alma do negócio, porque senão esse negócio ele pode murchar, porque você pode perder a essência, o que era o tchan, né? O que fazia essa diferença. E aí você observa hoje, por exemplo, os camarotes com rave, com as pessoas até de costa para a pista, para o som vazando na pista. E aí, mas acontece que as pessoas fizeram investimento para fazer o camarote e não estão conseguindo vender. Olha, então temos que ver o que está acontecendo de errado com o desfile, né? Por que ele está se tornando desinteressante? O que não pode se transformar ali no espaço da rave, sabe? Se tem que ter shows entre uma escola e outra, que seja de Velhas Guardas, do Cacique de Ramos, de um grito de carnaval do Bola Preta, de uma Surica, de um Monarco, sabe? Do Nobre, enfim, Diogo Nogueira. É o dia do samba. Inclusive, é uma reclamação recorrente o barulho, né, dos camarotes para a galera que está nas frisas, na arquibancada, porque o som é tão estrondoso que você não consegue depois perceber. Isso é uma reclamação recorrente entre a galera que vai muito ao sambódromo, né? E aí, passou até aqui a Vera, que tem um programa maravilhoso, e ela também é uma guerreira aí. Eu quero dizer o seguinte, até porque eu botei assim, gente, vou fazer uma live com o Bonfim, vou abrir meu coração. Não, porque primeiro que a pessoa aqui não tem filtro na língua, entendeu? A língua da pessoa é afiada. Aí eles estão tudo correndo aqui para ver qual de ela vai falar hoje. Ela vai soltar tudo, hein? Promete, hein, gente? Maravilha. Já estou aqui. Qual será? Assim, o que acontece foi havendo uma inversão de valores, né, e de espaços de poder, também no samba. A gente começou aqui falando da criação da escola de samba como modelo de organização social para blindar, para proteger ou para visibilizar esse povo excluído e para incluí-lo. Aí a gente vive um momento de exclusão. Sim. Mas também vivemos um momento que não há representação legítima junto aos dirigentes. Então, quando recentemente a gente fez um debate aberto, né, pelo Museu do Samba. O Museu do Samba, a grande missão dele é de advocacy, junto aos sambistas, porque os sambistas vão recebendo correntes, sabe, no braço,
vão virando na boca, uma bola no pé. E aí, às vezes, você fala assim, olha, fulano, isso assim, assim. Ah, olha, eu não posso, porque eu tenho que consultar a escola. Não, peraí, você é o mestre-sala, você é o mestre da bateria, da porta para dentro, toda vez que se tiver uma pauta da escola. Mas você, pessoa física, sabe? Você não pode ter o seu nome, a sua imagem, sabe? Fazendo parte como patrimônio tombado e que te tira a liberdade de se expressar, sabe? Inclusive politicamente, sabe? Sim, verdade. Então, por isso que eu tenho muito esse papel aí do sem filtro, porque eu aprendi com os meus avós que eu tinha que ser livre. Então, assim, essa caminhada minha aí de construção para a vereança, eu não sei o que vai dar, eu quero que dê muito certo, porque eu quero poder dizer para você, para as pessoas em geral, dizer assim, olha, gente, acredita que você pode. Porque o Museu do Samba, ele tem essa força política, sabe? Várias pessoas, alguns aqui que estão acompanhando aqui a nossa conversa, eles acompanham todo essa trajetória do Museu do Samba, eles podem se manifestar aqui. João Pedro, salve, João Pedro. O Museu do Samba, ele é esse quilombo urbano do samba, e o meu movimento, de outros membros, o Museu do Samba ele congrega membros de todas as escolas de samba, é, é, principalmente os livres, né, que estão assim, no conselho, porque nós vamos criar modelos de comportamento para fazer o outro acreditar que ele pode, sabe? Ele pode se manifestar, ele pode cobrar. Hoje me perguntaram assim, a Estação Primeira de Mangueira está te apoiando? Eu falei assim, olha, a entidade, organização, ninguém veio me dizer nada que está me apoiando ou não. E eu também não fui pedir. Entendeu? Agora, vários membros da bateria, da velha guarda, eu tenho colocado, porque todo dia, hoje eu recebi hoje amanheci assim, todo dia eu recebo vários apoios, vídeos, depoimentos. Amanhã eu vou assim, ter que colocar daqui para frente, soltar vários, porque tem vários aqui engarrafados. Mas hoje eu amanheci, olha que luxo. Amanheci com um telefonema, depois recebi um e-mail da Nelly da Pinhon. Aí ela toda chique, assim, toda calma, dizendo assim, Denise, cheguei, seja bem-vinda, Denise. Ela dizendo assim, a Aimee está dizendo, Museu do Samba, meu primeiro curso cultural. Sim, porque a outra preocupação, né, Aimee, é aumentar esse exército, né? Provocar essa reflexão, porque eu não vou ficar para semente, eu estou bem ficando já velhinha, e aí outra geração tem que ir para, sabe, E ocupar os espaços. essa é a função da galera que trabalha para o povo, que é a ideia mesmo do Museu do Samba, é a ideia da nossa Nilcimar. Realmente expandir, levar isso para Isso. diante. Isso. Então, você veja, aí amanheci com a Nélida, que eu até acabei de postar, né? Um depoimento maravilhoso. Depois recebi dois depoimentos de membros da velha guarda. Depois só conferir lá nas minhas redes, no Instagram e no Facebook, que eu estou postando todos. Depois recebi de um menino que pegou o samba que eu ganhei, né? De um mangueirense, que é um compositor da Mangueira, que é o Gilson Bernini, que teve a parceria do Xande de Pilares. E aí o menino, um rapaz, fez em libras para mim, que daqui a pouco eu já vou colocar. Então, meu sentimento, assim, eu tenho que fazer essa construção na desconstrução do tomar lá da cá, sabe? Então, como eu disse, a importância de ser livre, né? Então eu vou lá, olha, vocês podem me ajudar? Olha só, eu sou militante da Mangueira, eu luto pela Mangueira desde que eu me entendo por gente, sabe? A minha avó minha avó e meu avô, eles ensinaram que a Mangueira era a extensão da nossa casa, era sabe, um amor muito grande. Então, a Mangueira tem que ter orgulho sabe, de ter uma representante que lute por ela e chegar junto naturalmente. Sem Porque, dúvida. pelo que eu já conheço, né, dessa conjuntura não legítima, amanhã você fala assim, olha, vocês podem oficialmente me dar apoio? Amanhã, quando eu for reclamar de alguma, mas olha só, eu te apoiei.
Meu querido, não vai ter essa conversa. Então, quer vir, vem, pelo que eu já milito há 19 anos. Então, eu não estou aqui caindo de paraquedas numa campanha. Eu sou uma militante em prol da sociedade, sabe? Porque assim, a luta vai ampliando, né? Então, assim, eu começo com cartola, daqui a pouco estou com samba todo, daqui a pouco eu viro secretária de cultura, e aí eu começo minha mochila aqui, ó, estou ficando até com lordose. E deve estar cansada também, porque ela não para. Você que está acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook, ela está na Tijuca, ela está no Maracanã, ela está no centro do Rio, ela está em São Cristóvão, ela não para. E aí eu quero te perguntar, Nilcimar, você deve estar recebendo tanto carinho nas ruas, da galera, cada panfleto que você entrega, cada abraço que você dá, cada foto que você tira, e você deve estar escutando tantas histórias de cariocas, tantos pedidos, tanto brilho no olhar da pessoa que olha para você com aquela esperança, olha, você me representa. Conta um pouquinho para gente como é todo dia estar conhecendo cariocas que você nunca imaginou que morasse nessa cidade, que é uma cidade tão plural, né? Olha, isso está sendo assim emocionante por várias razões. Primeiro, o que as pessoas mais querem é dignidade, ou seja, elas querem emprego. Mas não é assim, mas não é emprego assim, você pode me dar uma vaga? Não. Elas querem ter um espaço para trabalhar. Né? Então, por exemplo, hoje eu estava na Praça Sans Pena numa feira de economia criativa. Né? Então, aquelas pessoas eu já conheço de transitar ali, eu moro aqui há 20 e poucos anos, e como secretária eu circulei a Feira de Ipanema e tal. Então, você tinha alguns problemas, por exemplo, Feira de Ipanema é uma feira de artes, né? Uma feira, enfim, maravilhosa. De repente, começam a ter pessoas vendendo produtos pirateados chineses, por exemplo. Então, ela tira a característica daquela feira. Mas você tem um problema também, que são desempregados que vão ali tentar se defender. Então, eu tinha que agir de forma que eu precisava retirar daquele grupo, que ali era uma feira com perfil, e ter um lugar para alojar aquele outro grupo. Então, a outra questão era, esse alojamento ele também não pode tirar o espaço da venda formal, porque assim, se ele ficar na porta da loja, competindo com o mesmo produto, o lojista vai fechar, então automaticamente o emprego formal vai diminuir, o imposto da prefeitura também, e você vai então fazendo precarização do trabalho, da mão de obra geral, em escala, né? E aí, o que então, nessa caminhada, eu vejo o que eu já sei, o que eu já ouvi, só confirma, não é só aperta, confirma, quando eu fui secretária. A cidade, ela precisa ter um plano de gestão, sabe? Ela precisa ter um plano de gestão. E quando eu falo, e aí quando você pensa que a gente tem a prefeitura com um negativo de 4 bi, que o governo do estado com um negativo de 10 bilhões, aí eu fico olhando, às vezes, o programa eleitoral aí, né? Aí eu fico assim, vamos colocar tarifa zero no BRT. Como assim, gente? Você tem um déficit de 4 bilhões. Então, assim, como você está colocando algumas ações, né? Como você vai manter isto diante deste quadro? Então, precisa de um choque de gestão. Você precisa... Primeiro, a sociedade, e a gente precisa de uma política mais transparente para que a sociedade entenda os papéis do legislativo e do executivo. Então, eu não posso chegar lá e vou dizer assim, eu sei as questões das mulheres negras, por exemplo. Né? A ausência de você poder fazer um preventivo, e quando você chega a ver alguma coisa, você está já com câncer. Aí você está com câncer, você vão marcar a primeira consulta daqui a 5 meses. Aí você não tem nem mais recuperação. Enfim, aí eu não posso chegar e dizer, vou resolver esse problema. Não, olha só, no legislativo você não é dona do orçamento, mas você fiscaliza o executivo. Então, se a atenção da prefeitura é a atenção primária, né? E se a secretária de saúde apresenta um plano de trabalho em que isto não está fortemente aparecendo na política que ela vai implementar, você diz para ela, não, eu não aprovo
o seu plano de metas. Eu não aprovo a sua distribuição orçamentária. Na questão da cultura, você tem uma concentração de equipamentos culturais no centro da cidade e na Zona Sul, e aí você vai vindo para a Zona Norte, Zona Oeste, vai não tendo, entendeu? Aí você tem saídas possíveis, porque assim, dentro desse cenário, então, é possível criar mais lonas, mais arenas, mais teatros? Não tem como nesse momento, mas você tem como reconhecer espaços culturais que já são culturais, sabe? As próprias quadras das escolas de samba. Sim. Então, acho que as quadras, os espaços religiosos também, sabe? Sim, até mesmo porque a manifestação cultural na nossa cidade, ela é gigantesca, né? Nós temos o samba, nós temos lá o baile charme lá no Viaduto Negrão de Lima e Madureira. Um beijo para a galera que frequenta lá. Temos escola de samba em tudo que é lugar, Zona Sul, Centro, temos lá na Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande. Temos o Carnaval do Sambódromo, o Carnaval da Intendente Magalhães, o Carnaval do Terreirão do Samba. Temos as arenas, né, as famosas lonas. Temos aí o feriado de São Jorge, que é um evento na cidade. Festa de Iemanjá. Tem o dia de Iemanjá, que é outro evento. Festa do Choro. Tem a Marcha para Jesus, para os evangélicos. São diversas formas de representação cultural na cidade, né? Que você pode ter um calendário de janeiro a janeiro real. Sim, né? Sim. Então, você vê, eles já existem sem o braço e o apoio público. Então, se você houver o apoio público, não vai custar tanto, porque ele já está lá. Sim. Então, você garante a infraestrutura. Por exemplo, até a Rede Carioca das Rodas de Samba. Você já sabe as necessidades que eles têm, né? Às vezes é um ponto para ele ligar o som, o ponto para prender as tendas. Então, assim, por que a prefeitura já não cuida dessas arestas? Tem a questão também das liberações, sabe? Uma burocracia, além de não sei quantas licenças, né? Você tem um gasto. Então, assim, tudo isso vai cair aonde? Na gestão. Você tem escolas públicas com teatros incríveis, com ginásios incríveis. Sim, sabe? Espaços maravilhosos. Você tem os terreiros de Umbanda, de Candomblé, que já fazem caridade, que já fazem trabalho social. Sim. Então, assim, você não precisa gerar novo equipamento. Então, você vai ajudar que essas pessoas que já têm, inclusive, esses grupos que elas atendem, possam atender melhor e mais, sabe? E quando você incentivar grandes produções, né, você faça com que elas girem na cidade. Então, assim, se eu vou aportar recursos no musical, que, sabe, que custa muito, e tal, ok, né, para você colocar. Agora, colocou em pé, aí o poder público aporta uma verba enorme, né, de renúncia fiscal, aquele espetáculo fica um mês, sai de cartaz, e aí? Sim, é verdade. E outra coisa também que eu fico pensando, e quando você fala disso de reativar e manter, por exemplo, as lonas culturais, é porque eu fico pensando, às vezes o camarada que mora lá em Santa Cruz, ele tá doido para assistir uma peça, mas a peça tá no Shopping da Gávea. Então, para ele sair de Santa Cruz para chegar no Shopping da Gávea, o espetáculo já acabou. Olha o quanto ele gasta de passagem, olha o quanto ele gasta para retornar, fora que é de madrugada já. Então, quando você consegue levar lá onde ele mora a cultura, você consegue levar o espetáculo, você consegue levar a informação, ele não precisa fazer esse deslocamento absurdo, né? Por isso que é legal manter onde o camarada mora, onde ele vive, a cultura se expandindo, fomentando ali, né? E, Bonfim, a Vera está dizendo aqui que o Instituto de Educação já atendeu um público com excelentes peças no teatro que tem lá. Boa lembrança, Vera. Bonfim, veja bem, as arenas e as lonas e arenas, ela foi uma iniciativa da sociedade civil, tipo assim, tipo o que eu fiz com o Museu do Samba. Não estou em lugar nenhum, não, então eu vou levantar esse lugar que eu vou estar representado. Então, não chegava lá e eles, então, levantaram. Por isso que começou com lona, né? Porque era lona mesmo de circo, e aí ia lá com os artistas locais e tal.
Depois esse projeto ele foi encampado pelo governo, né? E virou uma política pública. Uma política pública que depois encampa e abandona, nesse momento está lá, sem luz, sem funcionário, sem contrato, tá me entendendo? Sim, sim, Então sim. eu acho que aí volta aquele momento que eu estava aqui antes chamando a atenção, que a sociedade, por isso que às vezes eu fico falando assim até demais um pouco, mas assim, precisa entender esses papéis e principalmente diante desse cenário, o povo não pode ficar adormecido. Porque senão é como tipo assim, ninguém está reclamando, aí é menos um teatro, é menos um cinema, é menos. Porque o povo não está reclamando. Agora, também, por isso eu fazia muita questão de articular com as escolas públicas, porque você tem que pensar na formação de plateia, sabe? Então, essa nova geração, ela já não foi formada para isso. Então, ela que é mais combativa, porque o idoso, né, essa andança minha, ainda respondendo a tua pergunta, eu tenho o novo, que às vezes me agradece quando eu faço a roda da conversa, que pode ser a roda numa praça, ou às vezes aqui em casa. Eles falam assim, tia, eu adorei ouvir isso, sabe por quê? Eu sempre fui meio alienado, nunca quis saber muito de política. Eu falei, meu filho, se você não quiser saber de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, acho bom você passar a gostar e definir quem é que vai, sabe, cuidar do seu bem-estar, né? Vai te representar. Que vai te representar. E o mais velho, eles estão... a Aimee está falando, a manutenção dos projetos precisam de gestão pública. Sim, eu já vou falar disso, Aimee. Os mais velhos estão, sabe, sem esperança, tipo, isso não adianta, não. Eu falei, meu querido, não joga toalha, porque senão é capitania hereditária. Porque a cara de pau, que o cara fala assim, aqui é o deputado ou o vereador que está no terceiro mandato fulano de tal. Estou aqui apresentando meu irmão. E daqui a pouco meu irmão está apresentando o filho dele. Sim. E por aí vai. Tá me entendendo? Então, assim, então eu acho que nós precisamos de ter, sabe, que essas ocupações, eu acho que no futuro tinha que proibir coligações políticas. A coligação vem como? No tomar lá da cá, né? Eu vou me coligar com você, vou te dar uma secretaria, a secretaria já vira cabide, entendeu? Então, assim, eu, se eleita for, serei, que Deus é pai, eu estava falando com meu filho assim, eu vou pedir currículo, e vou, nem que venha 5 mil currículos, eu vou ler 5 mil. Tá me entendendo? Porque, assim, porque é isso, sabe? Não é fazer ação entre amigos. Eu fiz isso. Aí você fala assim, não sei mais. Isso não é possível, sim. Eu sou prova disso. Eu fui secretária de Cultura 2 anos num governo fundamentalista e que eu fiz uma agenda que foi para a pluralidade do Rio de Janeiro. Eu tinha o Outubro da Diversidade, com a agenda LGBTI, que tem mais. Eu tinha o mês da consciência negra para todas as expressões de matriz africana, entendeu? Eu tinha o momento dos ciganos, né? A gente tinha a questão do Hare Krishna na cidade. Então, assim, é para todos. Devido a essa pluralidade da nossa cidade, né? Quando eu falo da nossa cidade, Rio de Janeiro, para você que não é do Rio, mas com certeza é apaixonado pelo Rio. E é exatamente isso que eu queria falar, que eu coloquei aqui na nossa pauta. Eu acho super importante, Lucimar, ter mulheres lá, tá? Precisamos de mulheres, precisamos de negros representando, precisamos de pessoas com o poder da fala, como você, precisamos de gente que goste realmente de combater o racismo, o preconceito, porque são dados alarmantes, o racismo aumentou de forma absurda, não só na nossa cidade, como no nosso país e como no mundo como um todo. E também você falou da galera, do público LGBTQI+, o Brasil, infelizmente, lidera, é o país que mais mata trans no mundo. E o preconceito com gays, lésbicas, bissexuais aumenta cada vez mais. É importante ter
um representante, alguém que lute por todos vocês, toda essa galera, todos nós que estamos incluídos em algum grupo. E a galera precisa de representatividade. Eu acho incrível ter mulher lá. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que a mulherada é a maior parte do nosso país, da população. Porém, é minoria no poder público. Então, a gente tem que realmente reverter e ter um olhar redobrado com relação a isso, né? E aí, eu digo, Rogério, tá aqui, Rogério, faltam 6 dias para 22444. Olha, e eu digo para você o seguinte, aqui a Aimee, todas as companheiras Nívia, todas que estão aqui, que isso é um trabalho que, assim, sabe, que todo mundo tem que sair com um trabalho de afetar o outro. Uma vez eu fui com a ministra Matilde Ribeiro, que era ministra da Igualdade Racial, num quilombo lá dentro de Pernambuco. E aí, aquele quilombo elegeu uma vereadora. E aí eu disse, nossa, como é que ela... Porque assim, quando nós pegamos um avião, depois eram não sei quantas horas de estrada, com a Polícia Federal acompanhando, porque eram áreas de plantação de maconha, assim, ó, hectares, hectares, hectares. Era uma confusão. Aí chegava lá no final, você tinha esse quilombo. Bom, para eleger essa quilombola vereadora, eles tiveram que andar quilômetros, levar os velhinhos na cadeira, assim não pôde ficar ninguém dentro do quilombo, porque senão um voto faria falta. Então, eu digo a você que está sendo assim a minha construção, onde um diz assim, olha, hoje eu consegui, o que eu acho que está sendo assim, fazendo mais feliz, porque às vezes eu escuto depoimentos, eu escutei um depoimento de um rapaz que estava numa festa, ele falou assim, olha, eu vou votar em você, sabe por quê? Eu sou da área de produção. E eu nunca trabalhei tanto quanto na sua gestão, quanto secretária. Porque só na Cidade das Artes, que estava antes fechada, eu tinha agenda o dia inteiro, porque a Cidade das Artes tem, né, a grande sala, a pequena sala, a sala de acústica. Então, assim, a gente botou aquilo como uma cidade, fervendo com cultura. O Terreirão do Samba, que não funcionou só 3 dias. Né? Eu peguei ele da Rio Tu, trouxe para o meu colo, ele funcionou 12 meses. Eu fiz agenda nos espaços públicos. Então, isso é esse cara até do Toldo, Marquinhos do Toldo. Aí ele, no caso, trabalha com a armação de toldos, né, nos eventos. Aí o outro é o cara do som. Sábado foi uma senhora que ela é da velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. Ela disse, eu cantei no musical do Cartola, eu cantei na cidade do Museu do Carnaval, que a gente estava revitalizando o Museu do Carnaval, estava começando a fazer a obra lá. Eu cantei no Terreirão do Samba, mais de uma vez eu cantei. Aí eu fazia o trabalho também de música nos coretos. Ela falou, nossa velha guarda nunca teve tanta agenda. Então, assim, isso é um outro depoimento. Não, eu e minha... Então, assim, gente, isso não tem preço. Sabe? Isso não tem preço. Você, assim, está andando nas ruas e alguém fala, você não me conhece, mas eu quero te dizer, ou eu quero te agradecer. E eu digo, não, você não tem que agradecer, eu estava ali para isso. Mas aí é que eu estou te dizendo que é preciso que então, a gente tenha, sabe, um governo de pessoas formadas em gestão, que sejam gestoras, que tenham compromisso política pública, ou seja, escuta o povo e para o povo você planeja as ações. Nós estamos num momento de dificuldades financeiras? Estamos. Então, o que podemos? Vamos dizer, olha, levantamos tudo isso aqui, mas eu vou poder te entregar isso aqui. Então, entrega e comunica. Né? Precisamos de dinheiro novo da... Deixa eu ligar aqui minha bateria, que senão... Somente você atraindo turismo, né? A cidade tem uma riqueza na sua economia criativa, né? Na sua cultura. A gente já falou, você já falou aqui, já lembrou aqui, que a gente pode ter um calendário. Então, a política, inclusive, de patrimonialização da prefeitura, ela tem que ser conjugada com a Secretaria de Cultura, porque não adianta dizer assim, hoje é o dia do jongo, mas o jongo está lá cortando os pulsos para sobreviver. Hoje é o dia do choro, e aí você não tem... E assim, nos 2 anos, por exemplo, o dia do choro, eu botei choro na barca, no VLT, no trem, não sei o quê. Depois eles iam convergindo na Praça Tiradentes, um bandão. Você tem lá, né, a Casa do Choro. Fiz uma parceria com a Casa do Choro, a gente reuniu esses músicos
E a gente fez uma grande festa na cidade. Você imagina essa festa mais intensa e vira num calendário forte que você não pode atrair que no dia do choro uma cultura, uma expressão, né, um gênero genuinamente carioca, que você tem aquele dia, vira um impacto de atrair turistas para a cidade, sabe? Então, Exatamente. Turista, aí por você... exemplo, igual o Luciano Miguel, que é lá de São Paulo, um amigo querido, mas ama o Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Bonfim. Salve, Apaixonado pelo Miguel! Rio. Beijo, Luciano. Né? Então, eu fico assim tensa e é isso, eu cobro mesmo, sabe? Porque é possível, é possível. É possível e nós vamos lá. Ainda tem mais assunto para a gente falar. Fica aqui comigo, você que está chegando agora, porque a gente vai falar de um outro assunto que nós já tocamos aqui entre o nosso bate-papo, mas é legal a gente falar um pouquinho mais. Nilcimar, como que a gente vai resgatar essa garotada depois dessa pandemia, essa garotada que está agora só no home office, estudando pela plataforma, e depois dessa Nossa, pandemia toda, quando isso tudo passar, porque vai passar, como resgatar essa galera, incentivar, vamos voltar para a escola, vamos estudar, a escola é o melhor lugar para aprender, como que a gente vai trabalhar isso? olha, essa pandemia, né? Eu acho que você já até é uma retórica, assim, escancarar, né, essa desigualdade, essas ausências. Então, eu acho que, quer dizer, a gente precisa ter um choque de ordem primeiro na Secretaria de Educação, né, porque você precisa aí. Nós estamos num outro momento também, né? Então, assim, um lado é as ausências, né? Quando diz assim, por exemplo, eu acho que as favelas elas têm que ter Wi-Fi. As favelas têm que ter Wi-Fi de graça, sabe? Isso está para lá de provado. Quando assim, não, todas as praças, não, praça não vai botar Wi-Fi nas favelas. Já provou aí que precisam, sabe? Isso é uma forma de exclusão, não só para estudar, mas também para acessar outras informações, entendeu? Então, já começa por aí. O outro é esse modelo escolar, né? Esse modelo da escola formal, porque estamos vivendo uma nova era. Sabe? A juventude de hoje não é do meu tempo, nem do seu. Você é jovem, eu já sou mais velha, tenho o dobro da sua idade, talvez, pela sua carinha aqui. Mas, 3.2, 3.2. então, viu? Ó, estou quase com o dobro. Então você tem essa questão aí. Então você não pode estar com a mesma metodologia, sabe? Aquela eterna falácia de assim, não, a escola trabalha com a realidade do aluno, não trabalha com a realidade do aluno. Então é uma linguagem, um está falando para cá, o outro para lá, sabe? Então, assim, eu acho que é o que faz numa administração, numa gestão, você planeja, executa, tem que avaliar se você atingiu sua meta e se você não atingiu, o porquê não. E se não atingiu, tem que fazer revisão do processo. Né? Então, isso já é uma questão. Então, eu acho que já assim, de imediato, eu acho que tem que botar Wi-Fi nas favelas, porque não vai conseguir dar um celular para cada um, uma rede para cada um. Celulares até consegue. A Cris Andrade 52 é professora também, e ela botou aqui, nós tivemos que nos reinventar. A Cris está sempre participando da live do Bonfim. Um beijo, Cris. E realmente os professores precisaram se reinventar ao máximo para atender essa garotada, porque como você bem mesmo disse, muitos não têm aparelho, não têm internet em casa, ou então tem que dividir um celular com mais 4 irmãos, e foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Eu queria aqui também saudar a Lia Vieira, que é uma poetisa querida, escritora negra poderosa no mundo Beijo, todo. Lia, maravilhosa. Lia é babado, fortíssima. Rafael Babo, sobrinho, né, do nosso grande músico. Então, é isso. Então, essa reinvenção que se deu na pandemia, eu chamo a atenção que é hora de sentar e rever, sabe, esse modus operandi do ensino que nós temos hoje. Sabe, nós temos um outro cenário. Essa pandemia não vai passar em 2021. A gente está aí vendo as brigas da vacina, então não vai passar. Exato. Então Até a própria Rosinha também acabou de falar que
o vírus vem aumentando em todos os lugares, está muito complicada ainda, ela está aqui falando com a gente. E o outro lado, que eu chamo a atenção, e aqui eu sempre gosto de citar, né, que a escola de samba ela é um bom exemplo de uma organização que se aplica a tudo. Então, assim, eu queria saber se aqui a nossa amiga Rosinha pode colaborar, se os professores estão sendo ouvidos, sabe? Porque são eles que estão lidando com essa ponta e são eles que estão tendo que se reinventar. Então, há uma prática de não acontecer escuta. Então, é do gabinete que se planeja o que se vai fazer, sabe? Quando, muitas das vezes, essa base que está na ponta, ela vai vir com uma solução até muito mais prática do que você, às vezes, de dentro do gabinete, vai pensar a ação. E ainda tem a questão grave, né? Que é o adolescente, né? Que é o neném, né? Então, assim, que perspectiva esse adolescente de oportunidade de trabalho, que, inclusive, ele fica sem saber o que escolher, né? Como a gente começou aqui no início da nossa conversa, vai ser um processo de luta tão grande para ele estudar, para ele se formar, sabe? E o pior é ele, primeiro, o que é que eu vou escolher e atravessar com o maior sacrifício, com pouquíssima expectativa de ser inserido no mercado de trabalho. Exatamente. Incentivá-lo, ajudá-lo, ouvi-lo, né? Porque, às vezes, o que essa garotada precisa é apenas de ouvido. Ele quer ser escutado por alguém, né? Ele quer, opa, eu existo, eu estou aqui, alguém pode me ajudar, né? Alguém pode. O Rafael está falando aqui, trabalhei com a Nilcemar e não podia deixar processo na mesa parado. O processo não ficava parado. Oh, maravilha! Ele é sobrinho do Lamartine Babo, só da a Imperatriz Leopoldinense que levou. Então, Bonfim, eu acho que, por isso que eu estou te falando assim, eu acho que nós precisamos, sabe, ter um plano de gestão para a cidade. Aí, assim, a Rio Tour ela pode ser uma empresa de turismo para cuidar de Réveillon e Carnaval. Ela tem que pensar turismo 12 meses. Exato. 12 meses. Pensar o tempo inteiro, porque essa cidade não para, gente. Essa cidade comemora tudo. Tudo no Rio de Janeiro vira festa, e festa é o hotel cheio, é grana entrando, é a cidade cada vez mais colorida, viva, né? E isso precisa cada vez mais ficar firmado na cabeça do carioca. Hoje me fizeram, né? Tem um momento lá no meu Instagram que é manda suas perguntas, o que você quer saber, o que quer conversar comigo e tal. Alguém veio me falar sobre a relação, me perguntar sobre a relação da cultura com a saúde. Então, eu tenho a secretária de saúde, até hoje eu adoro ela, a Bia, porque ela trabalha. A primeira coisa que eu via era assim, ela tinha os indicadores claros, ela sabia os pontos onde estavam os nós. A questão é assim, né? A gente depende da fazenda para soltar o dinheiro, do prefeito para entender que aquilo é necessário e em geral, você trabalha fazendo compensação do orçamento que você tem. Né? O que é isso? Tipo assim, eu preciso trocar a lona e aí, assim, ele não vai me dar dinheiro, eu vou ter que poupar em algum lugar para eu chegar lá e dizer assim, olha, eu controlei a luz, a água, o telefone, ou eu fiz as agendas, os museus, os teatros estão cheios. Então, assim, 15% da receita vai para a prefeitura. Então, a Cidade das Artes ela era um problema. Hoje ela gera 3 milhões. Então, milhões. 3 milhões. Então, assim, eu quero 1 milhão daí para consertar as lonas e arenas. Então, assim, ele não estava me dando. Né? Aquilo era resultado do meu trabalho. Então, agora eu não posso ficar passando por esse problema, porque eu gerei esse recurso para resolver o problema de um outro equipamento. Né? Entendeu? Então, e aí eu chamava a Bia de Bob Esponja, porque falei, você é Bob Esponja, Bia, porque, claro, né, a saúde tem problemas assim, absurdos, então todo o dinheiro. E aí eu dizia assim, eu tenho aqui na cultura, eu posso diminuir o gasto da Bia, porque se as pessoas, né, a cultura mexe com o teu emocional, né,
com a tua saúde mental, com o teu corpo, quando você dança. Então, sua pressão vai ficar ótima, seu diabetes também. Então, a felicidade, sabe, você vive mais, você vai ter menos pacientes no teu hospital, né? Verdade. E Quanto mais felicidade, menos problemas, menos pressão alta, menos diabetes, não é? menos Entendeu? estresse. Oh, Não é mais barato? sem dúvida, concordo plenamente. E entre outro assunto, para a gente começar a caminhar para o nosso finalzinho, que eu preciso liberar a nossa candidata, porque ela não para amanhã, deve ter uma agenda louca, ela ainda vai falar da agenda de amanhã. Amanhã eu começo com um congresso internacional, um colóquio às 10 da manhã, que eu ainda vou preparar minha... Para a gente fechar, eu quero falar de um assunto que eu também sou apaixonado e faz parte do meu dia a dia, que é o teatro. Eu também sou ator e eu quero que você fale um pouquinho para a gente como ajudar essa galera do teatro, que é uma galera que eu amo, que faz parte, que eu tô ali dentro, principalmente para os atores que hoje estão quase todos parados, né, por causa do momento pandêmico, mas para incentivar, para poder montar espetáculos. Gente, é tão difícil, às vezes, montar espetáculo na nossa cidade. Como que você pode falar para a gente, ajudando essa galera a levar a cultura, levar conhecimento, levar menos estresse, porque o teatro alivia, o teatro deixa a gente mais Não, relax. eu sou fã Fala de para a teatro. gente, Nilcimar. Eu sou fã de teatro desde criança, né? Então, eu acho que assim, o teatro, olha, quando você pensa essa cadeia produtiva, né? E aí você pensa o teatro, você ativa a loja que vende tecido, você ativa a marcenaria por conta da cenografia, você vai ativar a gráfica por conta do programa, você vai ativar o bar que tem, né? Até o baleiro que fica ali, bala, O bala. pipoqueiro da porta. Então, gente, então assim, colocar, apoiar, fomentar financeiramente o teatro é obrigação. Porque a economia que você vai estar ativando a partir de um espetáculo, às vezes até, sabe, e aí eu estou falando de todos os tamanhos, né? E aí eu volto a te dizer aqui. Então, eu acho que a única coisa que a gente tem que rever, né, é a forma do que se encarava antes, essa contrapartida. Então, no meu entendimento, a contrapartida não é simplesmente doar ingressos para pobre ir assistir, ou para quem não tem a condição de estar, é fazer esse espetáculo financiado girar, né? Chegar, como a gente colocou aqui, na Zona Norte, na Zona Oeste. Então, se Ter o uma Estado... temporada mais longa, uma temporada mais acessível, uma temporada que Isso. atenda toda a cidade. Isso. Se você tem um espetáculo que, pela complexidade cenográfica dele, do número de atores, ele não vai poder ir para tal lugar, então você tem que criar meios de ter transporte. Não tem o ônibus da Liberdade, por exemplo, que atende as crianças na Baixada, na Zona Oeste. Então, tem o ônibus da Liberdade da Cultura, né? E que ele possa até trazer as pessoas, né, para assistir. E também tivemos uma parceria com a Fernanda Montenegro e com outros grandes atores, que era, das vezes, você apresentar determinados escritores nas escolas para as crianças, né? Porque, às vezes, você vai ver uma peça, um espetáculo de Nelson Rodrigues, será que vai entender? Né? Entendeu? Sabe? Então, assim, então, eu acho que também você está preparando o público. A Débora Coker, ela tinha, a gente fez um trabalho com as escolas públicas todas. Então, nesse incentivo, estava previsto que ela contratasse os ônibus, pegasse as crianças nas escolas. Então, tinha, antes do espetáculo, uma preparação explicando o que seria aquele espetáculo e depois um bate-papo para eles tirarem dúvidas, o que não entenderam, se gostaram, o que não gostaram e por quê. Então, essa interação é necessária. Tinha um trabalho também voltado, que o teatro impactou muito, que foi com o público dos abrigos. E aí, né, às vezes eu ia junto, né? Uma delas eu fui, era a peça Nefelibato. Aí, na hora que eu cheguei assim, eu falei, ai, meu Deus, porque era exatamente a narrativa de um morador de rua. Aí eu falei, eu trouxe eles para... Né, a primeira vez que estou entrando aqui, e por fim, é uma narrativa sobre a realidade deles. Olha,
foi um impacto, um sucesso tão grande aquilo. Sabe por quê? A invisibilidade daquelas histórias, que não vai ter tempo de eu contar aqui agora, mas assim, ali, sabe, parece que são. As pessoas olham a população de rua como se fosse tudo drogado, como se fosse tudo vagabundo. Não, gente, era E eles cada possuem história. histórias, tantas histórias, né? Sabe, tantas histórias, sabe, tinha desde de um, de um italiano que veio empreender, só que ele começou tentando empreender em Búzios, se encantou com as praias, comeu, bebeu, mergulhou, ficou sem um dinheiro e aí não conseguia nem vaga no abrigo, porque ele vinha com as roupas arrumadas, mas estava passando fome. Como tinha o outro, que era um fazedor de vassoura. Sim. Aí teve uma tragédia que mataram. Ele tinha o enteado dele, né? Estava metido no tráfico, entraram lá, fuzilaram a família, só restou ele, a mulher que tinha ido com o menor no colo comprar, segundo ele, foi comprar mistura. Quando ele aí o povo não deixou a mulher ir para casa e nem ele subir na volta do trabalho. Então, ele ficou. Aí ele foi buscar um outro lugar para entrar numa boca de fumo, para se vingar, mas aí ele se converteu, né? Ouvindo lá o pastor perto dele toda hora, acabou se convertendo, desistiu. Depois ele passou a buscar onde achava a mulher dele, conseguiu achar, e os dois já não tinham. Aí ele estava no abrigo, porque não tinha ainda arrumado emprego, e ele dizia assim: eu posso ensinar o ofício de fazer vassoura, eu posso fazer as vassouras da Conlurb, posso ensinar os meninos do Degase a fabricar vassouras. Olha. Entendeu? Então, Sim, assim, olha, sim. Quantas histórias. Isso tudo ajudando, levando e fazendo um trabalho social bacana, né? Que, na verdade, e você vê que... é o intuito do teatro, levar conhecimento, fazer um trabalho social, né? Então, a partir dessa troca, na peça de Felibato, eles se viram e contaram várias histórias. Eu fui com o secretário de Direitos Humanos, então ele saiu dali interessado em conhecer, então, cada história e ver. Aquele italiano, ele falou: eu posso ensinar línguas, sabe? Eu posso ensinar língua, eu domino português plenamente, então eu posso ser um guia de turismo. Olha aí, gente. E levar dignidade, né? Olha só, você sentir que, opa, eu sirvo para alguma coisa, né? Eu sirvo para ensinar, eu sirvo para poder mostrar conhecimento, e é o que todo mundo precisa, de dignidade, né? E no caso aí dos nossos amigos que você está citando, isso rolou em prol do teatro, rolou por intermédio, né, da iniciativa de levar conhecimento, de mostrar a cultura, de chegar lá, né? A Cida está falando que acho que os preços têm que ser mais acessíveis. Então, Cida, a questão é exatamente isso. Os teatros da prefeitura, durante a minha gestão, 64 equipamentos, eu não deixei fechar um. E eu dizia para o prefeito: sabe por que eles existem? Porque o ticket tem que ser mais barato. Por isso tem que ser. Porque, no caso do teatro da prefeitura, não se paga para usar, né? Só 15% da bilheteria que é destinado. Agora, a gente tem que também trabalhar a manutenção. Senão, eu te dou essa casa aqui, mas toda quebrada, não tem som, não tem luz, não adianta nada também. Sim. Entendeu? Então, assim, como eu estava colocando para você, eu tinha, mesmo pela compensação, cuidar, né, de manter esse equipamento com tudo necessário e para poder que esse ticket ficasse mais barato. Então, quando subsidiava, Terezinha Monte, ela está lembrando aqui do palco sob rodas, que era uma forma de você levar, né, essa cultura para as áreas carentes num palco sobre rodas. Então, assim, que é outra coisa que você não tem que ficar inventando: eu tenho que ser dona de um novo projeto. Não. Tem aqui, como a Terezinha Monte está lembrando, Jaime Cesário. Olha o nosso Jaime Cesário chegando. Ontem eu te visitei e você hoje está me visitando aqui. Ontem ele deu uma aula para gente, ontem. Ô, maravilha! E aí eu acho, então, você tem políticas que já existiram, que elas funcionam, gente, vamos reativar como um palco sob rodas, sabe? Não precisa inventar outras coisas, e você pode... Porque essa descontinuidade de políticas públicas, esse é o outro grande problema, sabe?
sabe? Quando você pensa que você vai, você, sabe, eu levei um tempão, eu criei o Sistema Municipal de Cultura, isso virou lei, que agora serviu na pandemia. Porque senão, como que ia ter a lei emergencial da cultura pelo município se não tivesse fundo? Mas ele existia, porque eu encarei, fui a única, porque a conferência é uma agenda que tem com o federal, o estadual e o municipal. O federal não fez, o municipal não, o estadual não fez, eu fiz, aos trancos e barrancos, e comecei da Zona Oeste para a Zona Sul, exatamente para ser plural na composição. Para atender Porque, porque eles vão estar construindo agora o plano municipal. Senão, esse plano municipal não vai estar refletindo essa pluralidade nem só nas linguagens artísticas, como também nos gostos artísticos. Exatamente. E aí meu filho, é trabalho que não acaba. E fica aqui o meu recado para você que está aqui conosco. Quando o teatro voltar, volte para o teatro também. Vá prestigiar o seu amigo ator, vá prestigiar a galera toda que está no teatro, galera que eu amo demais, que eu faço parte. Olha, ano que vem eu estreio minha peça nova, todos vocês estão convidados. Óbvio que a nossa Nilcimar também vai estar lá. O nosso Jair Já de vereadora. Exatamente! Ô, maravilha! Nilcimar, eu quero agradecer muito. Eu preciso liberar ela, já são 10h04, amanhã ela tem agenda para cumprir. Mas antes, fala com a galera, mostra aí a sua página no Facebook, a sua página no Instagram, o número. Fala para a galera que está aqui com a gente. Então, turma, olha, me sigam no Instagram, meu Facebook é Nilcimar Nogueira. A minha norinha aqui, a Priscila Alves, seja bem-vinda. Jame Cesário, torcendo por nós. Por nós, pelo samba, pela cultura de matriz africana, pela cultura em geral. Dia 15, 22444, aperte, confirme. Eu não quero só contar com o seu voto, eu quero contar com o seu vizinho, com o seu sobrinho, com o seu parente, com o seu amigo. Mas eu quero que entre lá, sabe? Conheça. O que eu gosto muito é de um voto consciente. E eu vou estar sempre perto de vocês, sabe? Eu andando pelos mesmos lugares, porque eu nunca fui pessoa de gabinete, eu nunca mudei minha essência, nunca mudei minha maneira de ser, e eu vou continuar assim, e juntos estaremos, e rumo à vitória. Exato. E uma dica, hein? Não esqueça de levar máscara, porque sem máscara não vota, não vai entrar na zona eleitoral sem máscara. Então, máscara. Se puder, leve a sua caneta, leva a sua colinha para não chegar lá na hora. Esqueci e o na número sua da colinha vai estar, 22444. Isso daí, maravilha. Agenda de amanhã, fala pra gente. Bom, amanhã eu tenho esse colóquio internacional, às 10 horas da manhã, vou já postar, porque é tanta agenda que aí eu vou postando na véspera, assim, vou postar já. É um colóquio sobre territórios sem fronteiras, que aí é o meu lado acadêmico, né, da psicologia social. Mas é bem interessante, porque como que os trabalhos sociais, né, e a psicologia andam juntos, e como que você pode trabalhar o desenvolvimento humano a partir da psicologia social. E no meu caso, eu vou fazendo juntando aí a psicologia social com a questão cultural. Oh, maravilha! E depois, todo dia, a partir das 2 horas, eu tenho carreata, tá? Aí, assim, eu saio por aí, os carros vão vindo atrás, a gente vai buzinando e cantando o meu jingle. Passa aqui pela Conde de Bonfim, que eu vou ficar gritando lá. 22444. Maravilha. Nilcimar, muito obrigado por ter aceito o convite da Live do Bonfim, por compartilhar a sua história conosco, compartilhar os seus projetos, falar muito sobre samba, sobre teatro, sobre educação, sobre cultura como um todo. Eu estou aqui na torcida por você, desejando muita energia positiva no dia 15, muitos votos, tá? E vamos juntos, conte comigo, conte com essa galera do bem que está aqui conosco desde 9 horas. Um grande abraço. A live fica salva no meu IGTV. Então, para você que está chegando agora, você pode assistir desde o início, tá? Fica salva lá e indicar para os amigos também. E é isso. Um grande beijo no seu coração e a gente vai se falando. Obrigada pelo convite. Fica bem, fica bem. Tá, beijo para todos vocês aqui, os amigos que compareceram. E a gente vai mandando aviãozinho durante a semana toda. Ô, maravilha. Beijo, gente. Boa semana.